Olá, meus caros, sejam muito bem-vindos a mais um encontro, a mais uma terça-feira do projeto da Editora Juspodium, do Estude com o Autor. Nós já estamos na nossa 12ª semana juntos e o capítulo que enfrentaremos hoje é um dos capítulos mais enxutos do manual, que é esse aqui, o capítulo 11. Esse capítulo trata da intervenção e, na verdade, ele representa uma continuidade naquele estudo que iniciamos há 2 semanas. Porque os capítulos 10 e 11, o capítulo 10 trata da organização político-administrativa do nosso Estado, e esse capítulo 11, eles são completamente afinados. Esse estudo não pode ser feito de forma dissociada, então, como eu vou lhe mostrar ao longo dos comentários de hoje. Então, para você que está entrando agora nesse nosso encontro, saiba, esta é nossa 12ª semana juntos, porque o capítulo 10 foi fracionado em 2, então nos 2 últimos encontros nós tratamos da organização político-administrativa do nosso Estado. E nesse encontro de hoje vamos falar desse capítulo 11 aqui, que é referente ao tema intervenção. Ele se inicia na página 823, como eu disse, é um dos capítulos mais enxutos do manual, um dos mais rápidos para você poder estudar. Mas é claro que você só estuda adequadamente o tema intervenção se antes você já fez uma leitura bem completa e atenta do capítulo 10. Por quê? Porque são assuntos completamente conectados. Então vamos lá. Primeira coisa é você se lembrar de algo que vimos na semana retrasada. Em uma federação, existe a chamada descentralização no exercício do poder político. Eu não tenho um único núcleo estatal do qual emanam todos os comandos decisórios e normativos. Ao contrário, o poder político é descentralizado, o poder político está pulverizado, dando origem às chamadas entidades da federação, que no caso brasileiro são União, Estados-membros, Distrito Federal e municípios. Esses são os nossos entes federados. Todos eles dotados de quê? De autonomia. E a autonomia representa a chamada tríplice capacidade, ou seja, a possibilidade de exercer as seguintes tarefas: a auto-organização, o autogoverno e a auto-administração. Isso tudo firmado, a regra numa federação é justamente termos a autonomia dos entes federados. Mas, eventualmente, até mesmo para mantermos a existência da federação, teremos o quê? A necessidade de suplantarmos momentaneamente, de forma absolutamente extraordinária e excepcional, a autonomia de um ente federado, até mesmo para conseguirmos assegurar a manutenção da federação. Lembre-se que em uma federação existe um equilíbrio muito delicado entre forças que são antagônicas. De um lado nós temos a união, a junção dessas entidades todas numa força que funciona realmente ao centro. De outro lado nós temos uma força antagônica que é a centrífuga das entidades parciais que formam a federação, querendo de alguma forma então abandonar aquele agrupamento, querendo constituir, quem sabe, um Estado Nacional novo, né? O que as federações procuram sempre vedar em seus textos constitucionais. Mas há um equilíbrio muito delicado entre essas forças que são antagônicas, uma força centrípeta concentrando funções no centro, na União, outra força centrífuga concentrando atribuições, competências nas entidades parciais, nas entidades regionais. Pois bem, em razão disso, precisamos estabelecer em uma federação inúmeros, múltiplos mecanismos que possam nos ajudar a equilibrar este cenário. Um mecanismo, por exemplo, é justamente a existência de uma corte constitucional que tenha competência para sanar eventuais conflitos materiais, administrativos, legislativos entre os entes federados. O STF exerce esse papel em nossa federação, não é verdade? Direcionando, do ponto de vista interpretativo, como que certas cláusulas devem ser compreendidas, a qual ente federado compete determinada atribuição. Então, termos uma Corte Suprema cumprindo este papel já traz equilíbrio para a federação, é algo imprescindível. Só que, por vezes, um mecanismo muito mais severo, um mecanismo mais rigoroso precisará ser utilizado para que a federação possa ser mantida, para que o equilíbrio federativo, então, esteja assegurado. E esse mecanismo mais severo, esse mecanismo muito mais rigoroso, é o da intervenção. A decretação, então, desse processo interventivo é algo muito gravoso e que, até o ano de 2018 no Brasil, tinha interesse meramente acadêmico.
Por quê? Porque desde a promulgação da Constituição de 88 até o mês de fevereiro do ano de 2018, não tínhamos ainda experimentado em momento nenhum, não é, esse instrumento posto aqui na Constituição para salvaguarda da própria federação, que é a decretação do processo interventivo. Eis que no ano de 2018, na presidência do Michel Temer, nós tivemos a decretação por 2 vezes de intervenção federal. O decreto 9288, que é do mês de fevereiro de 2018, determinou a decretação da intervenção federal no estado do Rio de Janeiro, e depois tivemos o decreto 9602, que determinou no mês de dezembro do mesmo ano de 2018 a decretação da intervenção federal em Roraima. Ou seja, tivemos em um mesmo ano a utilização deste mecanismo, que até então tinha interesse meramente acadêmico, em 2 oportunidades. E, claro, o tema deixou de ter interesse só para os estudiosos, passou a ter um interesse prático, mas o Supremo, claro, sepultou, né, a nossa possibilidade de discutir se o decreto presidencial, em especial esse 9288, que confirmou a decretação da intervenção federal no estado do Rio de Janeiro, se ele foi adequadamente utilizado, se todas as providências constitucionais foram tomadas, em suma, se aquele decreto era ou não constitucional. Aproveito esse momento da live, inclusive, para lhe convidar a fazer uma atualização do nosso manual. Por quê? Você vai reparar, abrindo aqui a página 824 do nosso livro, na citação de número 2, então você vai lá na nota de rodapé, na citação de número 2, eu comento com você que desde março de 2018 tramitava no STF uma ação direta de inconstitucionalidade, a 5915, discutindo o quê? A constitucionalidade do decreto presidencial. Então, quando Michel Temer apresentou o decreto, né, instituindo a intervenção federal no estado do Rio de Janeiro, um partido político ajuizou no Supremo Tribunal Federal uma ação direta de inconstitucionalidade questionando pontos desse decreto. A necessidade dele, a viabilidade da intervenção e, em especial, o descumprimento de alguns pressupostos constitucionais para a decretação da intervenção. Pois bem, aguardávamos um pronunciamento do plenário da Corte com relação a essa ação direta de inconstitucionalidade, até para sabermos se o decreto andou bem, se os pressupostos foram ou não cumpridos. Mas é bom que você saiba, o Supremo Tribunal Federal nos privou desse debate justamente porque numa decisão monocrática, assentada no artigo 21, item 9 do Regimento Interno da Corte, o ministro Lewandowski, que era o relator dessa ação direta de inconstitucionalidade, determinou a prejudicialidade da ação por perda superveniente do objeto. Isso em meados do ano de 2019. Afinal de contas, ele disse, o decreto já estava extinto, porque ele produziu efeitos. Né? A intervenção federal no Rio durou do mês de fevereiro de 2018 até dezembro, então ela foi encerrada em 31 de dezembro, então quando em 2019 eles foram avaliar essa ação direta de inconstitucionalidade que questionava o decreto já não está mais no mundo jurídico, né? Seu termo final já foi alcançado, ele foi extinto, e aí então o Lewandowski, numa decisão monocrática, determinou a prejudicialidade da ação por perda superveniente do objeto, tá? Pois bem, então certas questões, né, que eram do nosso interesse prático para entendermos se o decreto foi bem editado e se ele cumpriu ou não os pressupostos constitucionais, em todos esses pontos nós perdemos a chance de debater este tema, de debater este assunto, tá bem? Enfim, então vamos seguir aqui e depois eu comento, se houver espaço, um pouco mais sobre a intervenção no Rio. O que você já sabe até aqui? Que numa federação a regra é a autonomia dos entes federados e que então a decretação da intervenção é justamente a antítese disso. Por quê? Porque na intervenção nós temos uma supressão temporária, claro, e absolutamente excepcional da autonomia de um ente federado. É claro que a intervenção vai durar só o tempo que for necessário para podermos recuperar, né, o status quo, a normalidade, e é uma medida absolutamente excepcional. Mas ela, então, é a antítese daquilo que eu quero numa federação, que é salvaguardar a autonomia dos entes federados. Então, veja, é uma medida extremamente gravosa e severa, mas, por vezes, apesar do excesso de rigor na intervenção, pode se apresentar como uma medida necessária justamente para mantermos a própria existência da federação. Bom, eu quero lhe apresentar agora algo que a gente faz aqui no livro, que é o apontamento dos princípios que vão reger o processo interventivo. Então eu vou ter 3 princípios que são centrais aqui. O princípio da não intervenção,
o princípio da taxatividade e o princípio da temporariedade. A ideia do princípio da não intervenção é realmente você reconhecer que a intervenção vai ser a última ratio dentre uma multiplicidade de mecanismos que nós temos para podermos tentar solucionar aquela importante questão, não é? Então, toda vez que a federação enfrentar um problema específico, né, e o pacto federativo estiver ameaçado, nós temos outras medidas menos rigorosas, menos severas, menos gravosas a serem tentadas antes de o decreto interventivo se apresentar. Ele é a última ratio. Por quê? Porque a regra é não intervir, porque a intervenção é a antítese da própria autonomia dos entes federados, que é um ponto central e nevrálgico para a existência da federação. Então, com esse primeiro princípio, que é o princípio da não intervenção, eu preciso reconhecer a excepcionalidade da medida e a ideia de que a regra é mantermos a autonomia dos entes federados. A regra é não intervir. Então, se houver qualquer outra medida menos gravosa, menos severa, obviamente ela será preferível no lugar da intervenção. O segundo princípio listado aqui é o princípio da taxatividade, e ele está completamente sintonizado com o anterior. Se a regra é não intervir, a intervenção só será possível em hipóteses que já estão previamente mapeadas, em hipóteses que já estão previamente listadas pela nossa Constituição. Então, a regra é não intervir, o que significa que a intervenção só será factível naqueles casos que estão listados previamente em nossa Constituição. No artigo 34, para os casos de intervenção federal, no artigo 35, para os casos de intervenção estadual. Perceba, parcela da doutrina entende que esse princípio da taxatividade, ele traz um rol que é absolutamente fechado. Só o poder originário poderia criar, então, hipóteses de intervenção, de supressão temporária e excepcional da autonomia do ente federado. Se isso for dessa forma realmente, as duas emendas constitucionais que acrescentaram novas hipóteses de decretação de intervenção lá no artigo 34, elas têm uma constitucionalidade duvidosa. Por quê? Tivemos uma emenda que é a 14 do ano de 96 e tivemos uma outra emenda que é a 29 do ano de 2000 que acrescentaram lá no artigo 34 novas hipóteses de decretação de intervenção. Tá? No 34 e no 35, é o artigo 34. A linha E do inciso 7º é mais um princípio constitucional sensível e o inciso 3º do artigo 35. Ou seja, essas duas emendas constitucionais, a 14 de 96 e a 29 do ano 2000, teriam então uma constitucionalidade duvidosa justamente porque elas trouxeram novas hipóteses para um rol que é considerado um rol fechado, um rol taxativo, né? Mas, enfim, parcela da doutrina opina dessa maneira. Existe, claro, né, uma outra percepção jurídica sobre este assunto, que é a seguinte: autores entendem que essas emendas que acrescentaram hipóteses são sim constitucionais, em que pese então entendermos o rol como taxativo, no seguinte sentido: o rol é fechado, o rol é taxativo, mas o poder reformador pode trazer novas hipóteses. Dizer que o rol é fechado significa então que uma interpretação extensiva não seria possível, né? Não nos autorizaria a decretar a intervenção. Esse é um debate que a doutrina faz. O importante em prova é você reconhecer, além do princípio da não intervenção ou da taxatividade, entender que as hipóteses que estão postas ali estão postas de maneira taxativa, tá bem? E o último princípio é o da temporariedade. Princípio da temporariedade, por quê? A intervenção não é uma sanção ao ente federado, que a ela se submete. A intervenção é só uma tentativa de recobrarmos a normalidade, de superarmos aquela situação extraordinária, excepcional. E é claro, a intervenção só pode durar o tempo que for necessário para que a normalidade seja restabelecida. Então, o princípio da temporariedade é considerado muito importante nesse sentido. É exatamente por isso, aliás, que o parágrafo 1º do artigo 36 exige que o decreto interventivo delimite o quê? O prazo da intervenção, que ele indique quanto tempo a intervenção pode durar. No caso do decreto 9288, que determinou a intervenção no estado do Rio de Janeiro, ela foi decretada em meados do mês de fevereiro de 2018 e o decreto determinou, cumprindo essa ordem constitucional, que a intervenção iria até 31 de dezembro daquele ano. No caso de Roraima também, né, tem ali a delimitação no decreto 9206. Então esses são os princípios que regem o chamado processo interventivo. O princípio da não intervenção, o princípio da taxatividade, o princípio da temporariedade. Tudo isso para sempre lhe lembrar que numa federação a regra é a autonomia do ente federado e que, então, usar o processo interventivo é uma medida muito severa, muito rigorosa e, obviamente, absolutamente
excepcional e extraordinária, tá? Se houver qualquer outra medida menos severa, menos gravosa, ela é preferível à decretação da intervenção. Sobre as espécies de intervenção, que é um tópico que eu trago aqui no manual também, lembre-se, existe a intervenção federal e existe a intervenção estadual. Ambas são muito exigidas em prova, então estude muito esses artigos, o 34, o 35 e o 36, que são os dispositivos que precisam ser combinados para que você tenha uma boa noção constitucional do que é a intervenção. A intervenção federal está descrita no artigo 34, seus pressupostos materiais, ou seja, as causas para a decretação estão ali. O artigo 34 tem 7 incisos e ali estão então as causas para a intervenção, os pressupostos materiais que vão autorizar a decretação da intervenção federal. Lembrando que a intervenção federal é aquela que a União decreta num Estado membro ou no Distrito Federal. E temos no artigo 35 as causas, os pressupostos materiais para a decretação da intervenção estadual, que é quando um Estado membro vai então intervir em um município seu. Então esses dois dispositivos são centrais. O artigo 36, ele traz os pressupostos formais para a decretação, daqui a pouco eu vou comentá-lo. Mas antes, falando então das espécies de intervenção. Existe a intervenção federal e existe a intervenção estadual. Alguns comentários adicionais aqui são importantes para a gente tratar dessas modalidades de intervenção. A intervenção é sempre decretada do ente maior para o ente menor. Então, a União pode decretar intervenção, mas não vai sofrer intervenção, já que não existe um ente maior, né, para decretar intervenção na União. Municípios sofrem intervenção, mas não decretam intervenção, já que não existe um ente menor para que então o município pudesse nele intervir, tá? Então, a intervenção é sempre do ente maior para o ente menor. Na intervenção federal, a União decreta a intervenção nos Estados-membros ou no Distrito Federal. Na intervenção estadual, o Estado-membro decreta a intervenção em um município seu. Agora falemos dos territórios federais que hoje não existem, mas o artigo 18, no parágrafo 2º, prevê que uma lei complementar pode criar um novo território federal. E se esse novo território federal for criado por uma lei complementar, evidentemente ele não é ente da federação, porque não é dotado de autonomia, ele pertence à União, ele integra a União na condição de quê? De uma mera descentralização territorial administrativa. Se acontecer de uma lei complementar criar um novo território federal, esse território federal, por não ser ente federado e não ser dotado de autonomia, por óbvio, jamais será objeto de uma intervenção. Eu não tenho autonomia no território para poder suspender a autonomia do território. Mas lembre-se que esse território pode ser dividido em municípios. O artigo 33 sinaliza isso. E se por acaso o território federal for dividido em municípios e um município localizado em território federal praticar algum ato que coloque em risco o pacto federativo, esse município terá que sofrer intervenção. Em geral, municípios sofrem intervenção estadual, decretada pelo Estado-membro, mas este é um município particular porque ele está localizado, hipoteticamente, claro, em um território federal que foi criado por uma lei complementar. Pois bem, neste caso, a intervenção terá que ser determinada pela União, já que não existe Estado-membro para intervir e o território, não sendo detentor de autonomia, não pode ele mesmo intervir. Entende? Então, este município localizado em território federal teria que sofrer intervenção federal determinada pela União, tá certo? Maravilha. Pois bem, o Distrito Federal sofre intervenção, mas não intervém em nenhum ente, por quê? Porque, de acordo com o artigo 32, o Distrito Federal não pode ser dividido em municípios. Então, esses são os comentários centrais quando a gente trata das espécies de intervenção. Existem duas espécies, a intervenção federal e a intervenção estadual. Na intervenção federal, a União é que vai ser o ente federado maior que vai intervir em Estado-membro, no Distrito Federal. E agora você pode complementar, eventualmente, um município localizado em território federal, se um dia um novo território federal for criado, né? E na intervenção estadual, o Estado-membro intervém em um município seu. Lembrando o seguinte, em nenhuma hipótese, a União poderá decretar intervenção em um município localizado em Estado-membro. Em nenhuma circunstância, nem mesmo se o Estado-membro for omisso ou negligente. Em nenhuma circunstância, a União poderá decretar intervenção em município localizado em Estado-membro, porque isso feriria o disposto no artigo 35 da nossa Constituição. Não existe essa intervenção per salto, né? Então, só o Estado-membro é que poderia decretar intervenção estadual em um município seu, tá bem? Então, neste ponto, tratamos das espécies da intervenção.
O livro segue discutindo aqui com você quais são as causas, os pressupostos materiais para a decretação da intervenção. Eu chamaria sua atenção para o inciso 3º do artigo 34, que envolve a defesa da ordem pública, porque justamente esse inciso 3º do artigo 34 é que foi o pressuposto material, a causa, para a decretação da intervenção federal no estado do Rio de Janeiro e no estado de Roraima, ambas no ano de 2018. Tá? Então, em situações de considerável desordem que estão comprometendo gravemente a ordem pública, a União poderia intervir para poder debelar essa eventual situação de tumulto, né? E aí, se o Estado pudesse realmente reestabelecer a ordem sozinho, recuperar a normalidade, a intervenção seria evidentemente ilegítima porque desnecessária. Mas se o Estado não consegue debelar esse tumulto, recuperar a normalidade sozinho, seria causa de intervenção, como vimos então no ano de 2018, em duas hipóteses diferentes, tá? Agora, um ponto alto aqui no estudo desse capítulo é chegar até o artigo 36 e entender aquilo que não está explicitado nesse dispositivo. Infelizmente, o artigo 36, que é aquele que traz os pressupostos formais para a decretação da intervenção, ou seja, que trata do procedimento para a decretação da intervenção, é um dispositivo mal escrito, que não explicita todos os pontos que você precisa de imediato reconhecer quando está estudando esse assunto. Então, veja só, a intervenção precisa ser estudada nesses 3 artigos de modo central, o 34, o 35 e o 36. O 34 vai tratar justamente dos pressupostos materiais para a decretação da intervenção federal, quando que a União pode intervir nos Estados-membros, no Distrito Federal. O artigo 35 trata dos pressupostos materiais para a decretação da intervenção estadual, quando que o Estado-membro pode intervir em um município seu. E o artigo 36 tinha que mencionar os pressupostos formais, ou seja, o procedimento para a decretação da intervenção. Ele faz isso, mas em parte. Por quê? Repare, lendo o artigo 36, que ele é formado só por 3 incisos, enquanto o artigo 34, que traz as causas para a decretação da intervenção federal, tem 7 incisos. Pois bem, lendo o artigo 36, você vai notar que ele determina o procedimento para a decretação de intervenção só nos casos do artigo 34, incisos 4, 6 e 7. Ou seja, em nossa Constituição, só existe procedimento para a decretação de intervenção já mapeado para as causas descritas no artigo 34, incisos 4, 6 e 7. O que significa que nas causas descritas no artigo 34, incisos 1, 2, 3 e 5, não há procedimento previamente estabelecido no artigo 36. Isso me permite aqui no livro lhe mostrar nesse esquema que a intervenção tem que ser dividida em 2. Existe intervenção espontânea e existe intervenção provocada. Ou seja, naqueles casos em que o artigo 36 cria um procedimento específico para a decretação da intervenção, estamos tratando de intervenção provocada. Agora, nos casos dos incisos 1, 2, 3 e 5 do artigo 34, em que não há um paralelo de procedimento listado no artigo 36, estamos diante daquilo que nós, aqui na doutrina, chamamos de intervenção espontânea. Então aprenda isso, porque o artigo 36 traz essa informação de modo implícito. Deveria, evidentemente, ter tornado expressa essa explicação, mas não o fez. Então existem 2 modalidades de decretação de intervenção por parte do presidente. Aliás, este é um ponto que tem que ser sempre mencionado. Quem decreta intervenção em qualquer hipótese da intervenção federal, evidentemente, é o presidente da República. Essa é uma competência privativa sua, que está no inciso 10 do artigo 84. Tá? Mesmo que seja intervenção provocada por outra autoridade, a competência para decretar a intervenção pertence ao presidente da República. Se está no inciso 10 do artigo 84, um dispositivo importante, tá bem? Mas enfim, o presidente da República, então, em se tratando da intervenção federal, pode decretá-la espontaneamente, ou seja, sem necessidade de provocação de outro ente. Quando? Quando estivermos diante das causas que estão listadas no artigo 34, nos incisos 1, 2, 3 e 5. Veja, portanto, não é que, em se tratando da intervenção federal decretada no estado do Rio de Janeiro, em fevereiro, e no mesmo ano, de 2018, a decretação da intervenção federal em Roraima, em ambos os casos, a decretação da intervenção foi espontânea, ou seja, o presidente da República não foi provocado previamente, e não precisava ser, porque estamos falando de uma causa que está no artigo 34, inciso 3º da Constituição, e que não encontra procedimento descrito no artigo 36. Então, a intervenção é espontânea
quando a causa para a decretação da intervenção está nos incisos 1, 2, 3 e 5 do artigo 34. Agora, entenda, é espontâneo, mas existe, claro, um regramento constitucional tratando disso. Por exemplo, os conselhos da República e da Defesa devem ser previamente ouvidos porque eles vão entregar ao presidente da República pareceres, que tudo bem, são meramente opinativos, não vinculam, mas são pareceres, né, que vão auxiliar a tomada de decisão do presidente. No caso da intervenção no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, esses pareceres sequer foram apresentados porque os conselhos não foram consultados previamente. Por isso, na ADI 5915, um partido político questionava a validade desse decreto e o respeito a todo o regramento constitucional sobre o assunto. Entende? Mas, enfim, essa ação direta foi considerada prejudicada porque o decreto já encerrou, não é, sua produção de efeitos, então nunca saberemos se de fato esses pareceres são ou não necessários. Em termos acadêmicos, não é, em termos constitucionais, os pareceres são necessários. Os artigos 90, 91 indicam isso, né, que esses pareceres opinativos precisam ser entregues ao presidente. Mas, enfim, então falamos da intervenção espontânea. Agora, em se tratando das causas que estão nos incisos 4, 6 e 7 do artigo 34, estamos diante da chamada intervenção provocada, em que o presidente só vai agir se ele for previamente provocado. E aí, claro, tem todo aqui uma estrutura sobre a provocação, que inclusive está, como eu sempre faço, esquematizada. Ou seja, a gente segue usando nesse capítulo tabelas, esquemas, tudo o que for possível para tornar mais palatável, mais simples, não é, o entendimento e a compreensão do tema para você aqui, tá bem? Enfim, nós temos aqui, inclusive, encerrando o capítulo, um quadro sinótico com as hipóteses de decretação de intervenção estadual, não é, que também é um tema que tem sido muito exigido. Sugiro que você faça a leitura muito atenta desse assunto, logo após realmente ter estudado o capítulo 10, as bases da federação estão formadas, a ideia de autonomia, não é, as competências de cada um dos entes. E aí depois você chega no capítulo 11 e o capítulo 11 lhe diz o seguinte: vem cá, se nada disso funcionar, se os entes desrespeitarem o texto constitucional com relação à repartição constitucional de competências, enfim, se isso acontecer, nós precisaremos necessariamente da decretação da intervenção de uma medida severa gravosa para poder manter a própria existência da federação, tá? E aí sim, você chega nesse que é um capítulo enxuto, mas absolutamente necessário para os seus estudos, tá bem? Com isso, a gente encerra a parte da organização do Estado. Na próxima semana, a gente já vai iniciar a organização dos poderes. A gente passa a enfrentar agora capítulos que são muito complexos. O capítulo 12 da próxima semana versa sobre o poder legislativo. Tem muita coisa para a gente poder comentar, muita atualização para ser feita, inclusive. E para você que chegou aqui mais ao final desse encontro, eu pedi uma atualização na nota de rodapé, na citação número 2 aqui desse capítulo, porque essa ação direta de inconstitucionalidade que está mencionada aqui, que é a 5915, ela já foi declarada prejudicada, sem análise de mérito, em razão da perda superveniente do objeto. Então vá na página 824 do nosso manual, se você pegou a edição nova, né, claro. Veja essa nota de rodapé, a citação dessa ADI, e entenda que a gente não vai mais aguardar o julgamento, que ele já aconteceu em decisão monocrática, tivemos a extinção da ação, beleza? Enfim, na próxima semana estamos juntos para o capítulo 12, Poder Legislativo, e faremos um novo apanhado sobre este tema. Eu vou publicar agora nos stories, mais uma vez, o quê? O cupom de desconto da nossa obra para você que ainda não está estudando conosco aqui semanalmente, poder fazer parte desse time e seguir lendo esse livro conosco. Nós já passamos aqui da metade da obra, que bom, né? E venha cá, se você quiser assistir os outros encontros, você pode buscar no canal do YouTube da editora. Aqui no meu Instagram eu tenho publicado no IGTV as últimas aulas. Eu creio que só o capítulo, aliás, acho que desde o capítulo 9, o capítulo 10 já está aqui. Então, as últimas estão aqui, não é? Porque antigamente eu deixava a live disponível nos stories, mas aí o Instagram cortou isso, enfim. Mas no canal do YouTube da editora você encontra as outras aulas, os outros comentários sobre os outros capítulos desse livro. Eu estou te esperando, então, na próxima terça-feira, para a gente poder continuar esse estudo com o autor, esse projeto excepcional que a editora Juspodium criou. Forte abraço, uma boa semana para todos e até a próxima terça. Valeu!